orações. Pai Santo, Pai amado, me abençoe desde já, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, essa reunião, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado, irmão. Que Deus abençoe. Mais uma reunião. Irmã Eliane poderia nos agraciar com um hino? Amém. A paz do Senhor a todos. Vocês estão me ouvindo? Vamos louvar o número 22, pode ser? Amém. Número 22. Não, errei aqui, é o número 20. Amém. Número 20, tá? Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás tentado em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás cansado, sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divino amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Amém. Agradeço a oportunidade. Deus, muito obrigado, irmã Eliane, que Deus continue abençoando grandemente a vida da irmã. Amém? Glórias a Deus.
Aleluia, Jesus. Pastor Edivaldo, já podemos passar para o senhor? Seu microfone foi desativado, pastor. Foi ativar o microfone e saiu da reunião. Já volto. Ok? Glória a Deus, agora sim. Deu certo. Ok, né? Podemos começar? Estaremos falando agora. Podemos começar? Sim. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, como Amém. nós acertamos hoje pela manhã de postarmos uma palavra nesta noite, tanto uma palavra bíblica relacionada com o momento que estamos passando, bem como também uma palavra em relação ao decreto governamental a respeito do funcionamento dos templos. Okay? Então, são duas falas, e primeiro nós vamos meditar na palavra do Senhor, e por último nós falaremos sobre o funcionamento do templo em relação ao decreto governamental. Gostaria que os irmãos tivessem as suas Bíblias abertas em Romanos, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 7. Romanos, capítulo 13, versículo 1 a 7. Ok? Então, vou ler. Versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistirem farão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Faze o bem e terás pouco dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, indicador de Deus para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Irmãos, essa carta de Paulo
ela foi escrita, direcionada aos irmãos em Roma. Paulo, preocupado com a perseguição do reino de Roma em relação aos cristãos. Então, ele faz essa carta direcionada aos irmãos lá em Roma. O título da nossa mensagem é O Relacionamento do Cristão como Cidadão de Duas Pátrias. Na noite de ontem, tivemos uma reunião ministerial para tratar da nossa conduta nos nossos cultos virtuais nesta quarentena e também dos decretos do governador quanto à atividade religiosa. Porém, antes, trago esta palavra bíblica do nosso posicionamento como cidadãos dos céus e da terra, de acordo com o texto bíblico lido nesta noite. O apóstolo Paulo escreve aos crentes em Roma, muito preocupado com a perseguição do Império Romano, orientando-os de Glórias a Deus. O pastor Edivaldo acho que perdeu o contato. Pode ser uma falha na internet ou a bateria que descarregou do celular e saiu da reunião. Vamos aguardar o retorno aí. Deve retornar rapidamente. Pronto, retornou. O microfone está desativado, pastor. desde o início. Ô, Léo, está me ouvindo? Agora estou ouvindo. Eu tinha desativado meu microfone também para não atrapalhar. Mas estamos ouvindo agora. Até tá bom. Um minuto atrás não estava ouvindo. Ok, você quer que eu reinicie o estudo ou continuo de onde eu parei? Pode continuar de onde parou. Ok. Então, o apóstolo Paulo escreve aos crentes em Roma, muito preocupado com a perseguição do Império Romano, orientando-os de como os cristãos poderiam praticar um cristianismo no mundo político, ou melhor, no mundo secular, político e cotidiano. Ok? Paulo coloca que o crente é um cidadão de duas pátrias e por submisso também a duas leis. Ele deixa isso bem claro no versículo 7, quando diz: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele aqui repete Mateus 22, 21, que foi uma expressão de Jesus. Ou seja, dentro desse versículo está contextualizado as duas pátrias, a pátria secular e a pátria celestial. Em Atos capítulo 22, 27, o próprio Paulo declara sua cidadania romana, quando ele diz ao tribuno: e vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano?
E ele disse, sim, também declara a sua cidadania celestial. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20, ele escreve e diz, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa palavra, cidade, nesse contexto aqui, ela significa politeuma, e quer dizer cidadania ou pátria. Então, a palavra cidade, aqui nesse contexto de Filipenses, significa pátria. Assim se confirma a dupla nacionalidade de nós cristãos. Como cristãos, não nos eximimos de nossos deveres cívicos. A igreja, na condição de segmento da sociedade, ela deve ser submissa ao Estado. No texto base, lido nesta noite, Paulo discorre sobre os cristãos quanto ao seu relacionamento com o Estado. Nesses 7 versículos lidos nesta noite, Paulo descarta a possibilidade da igreja desconsiderar as autoridades constituídas e as leis, com seus decretos pelo governo. O conceito de Estado é uma nação politicamente organizada ou uma coletividade organizada para fins de governo. E a política é a arte de bem governar e administrar. Onde houver uma comunidade organizada, haverá necessidade de uma hierarquia política e de uma organização para protegê-la, para beneficiá-la e também para regê-la, por leis e decretos que regulamentam com justiça todos os segmentos dessa sociedade. Então, Paulo, nesses 7 versículos aqui, ele diz que nós temos que ser submissos às leis, aos decretos e às autoridades, porque elas foram constituídas e ordenadas por Deus. Se fizermos o contrário, o que acontece é que nós estamos contra Deus. O comportamento cristão em relação às autoridades. Paulo diz que toda alma, isso é o versículo 1, esteja sujeita às autoridades. Ou seja, todo homem, a alma aqui substitui por homem, está sujeito à autoridade governamental, seja ela boa ou seja ela ruim. Aqui não está se discutindo isso, mas está se discutindo a submissão, porque elas foram, a autoridade, foram ordenadas, diz o versículo, por Deus. As autoridades superiores constituídas, no nosso caso, seriam aquelas advindas dos 3 poderes da República, que seriam o executivo, o legislativo e o judiciário. Nós temos que estar submetido, subordinado, submisso
a esses três poderes que governam a nossa nação. No caso de Paulo escrevendo aos Romanos, eles deveriam, lá os crentes, submissos às leis romanas. Por quê? O versículo 1, a parte B, diz: porque elas são ordenadas por Deus. A submissão às autoridades é pelo fato delas serem constituídas por Deus. Para quê, irmãos? Para o nosso bem social, incluindo também nós cristãos. Agora, se a autoridade ela age com justiça, com injustiça, com corrupção, com inversão de valores, isso é problema da autoridade com Deus. Tá? Não se discute isso aqui. Em Atos, capítulo 25, do versículo 9 a 11, vamos ver Paulo apelando ao tribuno Festo, que o envia a Roma para ser julgado por César, pois era cidadão romano, livrando assim da fúria dos judeus. Ou seja, o próprio Paulo, ele invoca a sua cidadania romana para não ser enforcado, né, morto pelos judeus. Então, ele invoca a sua transferência para Roma para ser julgado por Roma, por ele ser cidadão romano. É pecado resistir às autoridades, está escrito no versículo 2. Por isso, vamos ler, por isso, quem resiste à autoridade com suas leis, automaticamente, é claro, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então, quando nós infringimos as leis, os decretos, nós estamos suscetíveis a ser processados, julgados e, quem sabe, até punidos, porque nós infringimos contra uma lei. É pecado resistir à autoridade. Por quê? O versículo diz que é o mesmo que desobedecermos a Deus. Ao contrário, quando obedecemos às autoridades e às suas leis, estamos obedecendo a Deus. Além disso, estamos dando um bom testemunho para o mundo, que é uma forma de nós anunciarmos a Cristo. Paulo também recomenda, não nesse contexto de Romanos, mas no contexto da sua epístola a Timóteo, ele admoesta a Timóteo por dois motivos de orações. Súplica pela vida das autoridades, para que nós possamos ter dias melhores, para termos sossego na vida. É um tipo de oração que ele pede para que Timóteo faz. Em segundo lugar, segundo tipo de oração que ele pede a Timóteo para que ele ore para que Deus salve essas autoridades. Interessante. Essa epístola pastoral de Paulo a Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu. E ele poderia muito bem pedir para que a igreja, Timóteo, a igreja orasse para destituir Nero, que nessa época era Nero,
já por volta do ano 64, 65, por aí, porque havia uma perseguição em Roma, porque Nero havia incendiado Roma, e dos 14 bairros incendiados, 10 pegaram fogo e 4 não foi incendiado. Era justamente os bairros aonde moravam os cristãos e os judeus. Com isso, houve uma perseguição, Nero jogou a culpa nos cristãos e também nos judeus por esse incêndio lá em Roma. Paulo tinha motivo para pedir os irmãos orassem para destituí-lo do poder. Se bem que, logo à frente, 3 anos depois, em 68, ele foi destituído. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 4, ele diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, ou seja, rogos, súplica, orações, intercessões e oração de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O verso 4 quer dizer que todos os homens se salvam e vêm ao conhecimento da verdade. Então, Paulo aqui roga a Timóteo, orienta, para que ele faça, juntamente com a igreja, essas 2 orações. Okay? Então, devemos orar pelas autoridades. É bíblico. Por último, Paulo fala sobre o dever que temos que ter com a Receita Federal, no nosso caso, lá com a Receita Federal do Império Romano da época. Okay? É uma ultimato que ele dá, e isso ele não foi dado por Jesus, e ele repete isso, essa ordenança, foi dada por Cristo. E Paulo ratifica: se devemos pagar os nossos impostos, entramos aqui no Brasil, nós entramos na dívida ativa. E com isso, nós vamos ter um bocado de limitações ao gerar as nossas finanças, inclusive empréstimos, cheque especial e outras coisas mais advindas da negação de imposto, fora o processo. Claro que sofreremos por isso. E eu quero aproveitar esse momento para alertar a igreja que, se nós, como cidadãos desta terra, temos a nossa obrigação com o tesouro, com a receita do nosso país, se nós não pagarmos, nós entramos na dívida ativa e sofremos um processo. Agora eu pergunto, e nós, em relação a Deus, que temos a nossa obrigação de devolvermos os dízimos, é a oferta na casa do Senhor. Então, gostaria de chamar a atenção da igreja para essa responsabilidade nossa e uma necessidade da igreja para atender às suas necessidades, que
são atinentes a ela. Temos neste período que estamos vivendo, período difícil, com os irmãos desempregados, e as nossas despesas, elas estão sendo muito maiores do que a nossa receita. São vários irmãos necessitados. E aí temos que pedir graças a Deus para poder saber dividir o pão. Espero que os irmãos compreendam o momento difícil que estamos atravessando, e nós, assim como nós somos obrigados a cumprir os nossos deveres nessa pátria terrena, que nós voluntariamente de coração possamos cumprir o nosso dever com os nossos dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Não é porque nós não estamos tendo os nossos cultos presenciais, é que nós estamos desobrigados a ofertar e dizimar na casa do Senhor. Tem nada a ver. Okay? Concluindo, no versículo 5 do texto lido, devemos a nossa submissão às autoridades, às leis e os seus decretos. E além do que já foi dito, não somente pelo castigo, ou seja, pela punição que pode advir de nós não submetermos a essas leis e os decretos que, como cidadão, nós temos por obrigação de cumprir. Mas também Paulo fala pela consciência. E aqui vale, né, um comentário. Que consciência que nós temos? Qual tipo de consciência? A consciência que Paulo fala aqui é uma consciência daquela que todos nós devemos ter a mente de Cristo. E com a mente de Cristo, automaticamente nós estamos obrigatoriamente produzir fruto do Espírito. A nossa consciência tem que ser mediante a mente de Cristo. Ok, irmãos? Esta é a palavra que Deus colocou em nosso coração para colocar os irmãos sobre a nossa responsabilidade no relacionamento nosso como cidadão. Ok? Oremos. Ó Deus e Pai, eu te louvo, te agradeço pela tua palavra, que nós possamos, Senhor Deus, nos comportar, tanto como cidadão dos céus, como cidadão da terra, para que nós possamos ser exemplos, cumprindo, Senhor Deus, as leis determinadas pelo Senhor, para que nós possamos dar um bom testemunho, para que o mundo veja em nós a luz de Cristo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Agora, a segunda parte que nós vamos tratar, que eu falei para os irmãos, é a respeito do decreto do governador de número 4.846, editado pelo Diário Oficial do Distrito Federal no dia 30 de 5 de 2020. Aos irmãos que não tenham o Diário Oficial na mão,
Eu vou ler o que diz o artigo 1º e o parágrafo 2º. O artigo 1º diz: fica autorizado a realização de cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião, observadas normas específicas, especialmente no que diz respeito ao uso obrigatório de máscaras, nos termos dos decretos 40648, de 23 de abril de 2020. Então, há aqui um decreto do governador, nesse artigo, que dá condições, no nosso caso, de templos religiosos praticarem os seus cultos. O parágrafo 2º diz: os cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião poderão ser realizados presencialmente em locais com capacidade para mais de 200 pessoas, desde que observem as seguintes regras. Aqui ele descreve as regras, né, que deve ser imposto: aparelho para tirar a temperatura, gel, e os irmãos já conhecem muito bem, porque isso está sendo todo dia noticiado e está sendo executado nos estabelecimentos que a televisão está mostrando aí, ok? Ok. Então, diante desse decreto, eu reuni com o Ministério ontem para nós nos posicionarmos, dar uma posição à igreja a respeito da nossa situação. Eu pedi à irmã Socorro para que ela fizesse um levantamento dos membros e congregados da igreja com os anos de cada um. E eu fiz uma análise aqui por alto e vi que na nossa igreja tem mais ou menos, não é exato, mas eu estou por alto, tem 10 irmãos acima de 60 anos. Tem 5 irmãos na zona de acesso. Que é isso? Aqueles irmãos que estão com 57, 58, estão na zona de acesso. Eu contabilizei 5. Contabilizei 12 irmãos acima de 50 anos, que também, queira ou não queira, já é também pessoas consideradas de risco, que é o maior número de mortes, pelo menos o que eu tenho visto noticiado. Se eu estiver enganando, os irmãos me perdoam, mas é na faixa de 50 anos para cima. Então, fazendo a matemática aqui, pessoas de risco, nós temos 15 na igreja. Agora, há outras implicações, por exemplo, irmãos de diversa idade com hipertensão, diabetes, e aqueles que pode ser que esteja com fibrose, que são considerados de riscos. Desse total, vemos que 50%, se nós abríssemos, tivéssemos condições, nós já estamos pelo decreto, nós estamos proibidos, porque nossa igreja não tem 200 membros. E, além do mais, mesmo que tivesse, o espaço físico não comportaria. Ok? Então, estariam fora dos cultos. Então, nós, na reunião de ontem, nós concluímos, por unanimidade, que seria
discriminar os irmãos que têm acima de 60 e abaixo de 12. Teríamos um número reduzido, essa outra implicação que nós colocamos, que iríamos discriminar. Eu tive notícia ontem na reunião, nós conversando, que teve igreja que a mãe foi mais o pai, que chegou lá com a criança e ela teve que voltar. Então, essa pessoa estava depressiva, estava chateada, aborrecida, porque não pôde entrar para assistir o culto. Então, a gente vê que, em vez de agregar o culto presencial com o mínimo no espaço físico de 1,5 metro, ela traz discriminação. E o objetivo do culto é justamente congregar o máximo de irmãos possíveis. Então, eu, por exemplo, não poderia ir para a igreja, porque eu tenho mais de 60. Se vocês forem fazer um levantamento dos obreiros, a maioria estão nesse grupo de risco. Uns com hipertensão, diabetes, os obreiros de uma maneira geral. Okay? Então, eu estou colocando ponderações além daquela de, no mínimo, 200 membros. Cremos que os trabalhos pela live, além de ser a melhor prevenção, porque nós estamos interagindo, a melhor prevenção não discrimina ninguém. Aliás, eu quero convidar os irmãos a, quando estiver conversando com o irmão da igreja, que fala para ele interagir. O culto é para todos. Às vezes eu vejo pessoas distantes que não estão interagindo no culto, a igreja continua virtualmente. Eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus, eu tenho clamado, rogado a Deus, para que Deus toque no coração desses irmãos, que eles se conscientizem da responsabilidade que eles e nós temos com a igreja. A igreja é um corpo. E nós, às vezes, nos ausentamos por questões tão banais, tão insignificantes. Isso me dói muito na alma, de ver irmãos que não estão congregando virtualmente. Então, eu apelo à igreja, que, em nome de Jesus, fale com esses irmãos, vocês que às vezes cruzam todo dia. Eu já liguei para pessoas, entendeu? Mas eu estou encontrando muita dificuldade. Eu tenho orado, a única coisa que eu posso fazer, nós não podemos obrigar, mas é conscientizar o irmão. Peço orações dos irmãos também por essas pessoas, para que Deus os conscientize. Outra coisa, se porventura alguém, isso eu estou falando no caso de nós estivéssemos aptos. Se porventura alguém venha contrair um Covid, o descrente pode até acusar que foi na igreja. Por exemplo, ontem nós conversando, houve uma situação numa determinada igreja em que a igreja está servindo ceia. Isso fora desobedecendo o decreto governamental. Foram servir ceia a um ancião. E o filho, que não é crente, ele diz que não queria mais aqueles crentes lá. Olha só, se ele denuncia isso à justiça, a cabeça do pastor estava a prêmio. Então, nós temos que ter muito cuidado, irmãos, para que a gente não venha desobedecer as leis como nós ministramos nesta noite. Por último, seguindo literalmente o decreto,
que nós acabamos de ler agora, a nossa igreja não atingiu o quórum mínimo para abertura. Se tem líderes, e eu sei disso que tem, inclusive, eu queria falar com os irmãos, tem gente da nossa igreja que estão indo a orações, e às vezes até culto. Irmãos, pela palavra que nós ministramos hoje, tanto na nossa igreja, quanto em outras igrejas desobedecendo, nós estamos desobedecendo a Deus. Não é por falta de uma santa ceia, não é por falta de um batismo que nós iremos deixar nós vamos deixar a nossa salvação escapar. Certo? Nós não fomos cerceados na nossa fé, na nossa adoração, no nosso culto devocional. É tanto que nós estamos fazendo os nossos cultos devocionais na quinta-feira, às 24 horas de oração, jejum, leitura da palavra. Nós estamos fazendo o nosso culto. Nós estamos fazendo. Então, se tem líderes abrindo igreja que não estão obedecendo o decreto, estão desobedecendo as leis e as autoridades. E também a Deus, porque elas foram ordenadas por Deus. Sendo um mau testemunho para o mundo, pois poderão ser processados, julgados e às vezes até condenados. A única exceção, queridos irmãos, finalizando agora, a única exceção da não obediência às leis humanas e às autoridades é quando as leis de Deus são confrontadas. Aí sim nós podemos não obedecer. Vejamos, Daniel, eu estou fundamentando esta palavra que eu estou finalizando. Daniel, capítulo 3, versículo 15 ao 18, vemos ali Sadraque, Mesaque e Abidnego lançado na fornalha de fogo ardente. Por que eles foram lançados? Porque eles desobedeceram a lei vigente naquela época. Eles não adoraram a estátua de Nabucodonosor. Eles não adoraram, porque a palavra de Deus diz que nós devemos adorar ao único Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, nesse caso, nós temos o dever, o direito de desobedecer às leis humanas. Quer ver outro exemplo? Daniel 6:10. Quando os 122 príncipes e presidentes e governadores acharam meio para que Daniel pudesse obedecer ao rei, ao decreto do rei, em detrimento de orar ao seu Deus. Daniel foi cerceado na sua fé, na sua adoração a Deus. Então, Daniel, ele foi pego orando 3 vezes ao dia. E o rei Ciro, que gostava muito de Daniel, teve que tomar uma decisão
pelo decreto que ele tinha assinado. E Daniel foi parar na cova dos leões. Ok? Daniel desobedeceu o decreto do rei. Então, fica aqui para nós. Nós desobedecemos quando as leis humanas querem ultrajar as leis de Deus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Essa é a palavra que eu tinha para os irmãos. E eu deixo, Léo, à vontade a todos aqueles que quiserem perguntar alguma coisa relativa ao que nós falamos hoje ou outras. Nós estamos à disposição para, se tivermos condições de responder, responderemos aos irmãos. Amém? Contigo, Léo.